coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Graça e paz a todos os ouvintes dessa emissora. Que o Senhor nosso Deus hoje venha inundar o seu coração de alegria, de paz, de esperança, porque esse é o nosso Deus que ouve, o Deus que vê e o Deus que está pronto para sarar as nossas feridas. Hoje eu me alegro no Senhor pelas vitórias que o Senhor tem nos dado, pelo cuidado, pela proteção, e assim o Senhor cuida de nós, da nossa casa, da nossa família. Quero compartilhar com você uma palavra hoje escrita no livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 8 em diante, cujo texto, a epígrafe diz: Agar no deserto. Isaque cresceu e foi desmamado, e nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. E vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. E disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeira com Isaque, meu filho. Pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. E disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em todo o que ela te disser, porque Isaque será chamado a tua descendência. Mas também o filho da serva farei uma grande nação, por ser ele o teu descendente. E levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, e pô-los às costas de Agar, e deu-lhe o menino e a despediu. E ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. E tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber o rapaz. E Deus estava com o rapaz, que cresceu e habitou no deserto e se tornou flecheiro. Amém? Glória a Deus, que texto extraordinário, amados. Cada versículo da palavra de Deus traz para nós segredos maravilhosos de como Deus cuida de nós, de como o cuidado de Deus é sobremaneira excelente nas nossas vidas. Nós vemos esse texto bíblico falando aqui sobre a história de uma serva, de uma escrava que era Agar, serva de Abraão, servo de Sara, levada como escrava para servir a sua casa, mas indemorando-se Sara em engravidar, ter o seu filho, tinha uma promessa para essa família de Deus, que Deus daria descendência e que através da descendência de Abraão, a terra seria abençoada, as nações seriam abençoadas. E agora ocorre que, precipitando-se a mulher de Abraão, Sara, ela resolve convencer seu marido a pegar a sua serva, a sua escrava, e fazê-la de esposa, fazê-la de concubina, para que essa lhe trouxesse um filho, para que viesse a dar filhos a Abraão, porque ela era estéril. Não quis esperar a promessa. E vejo, amados, nesse contexto que muitas vezes nós atropelamos o desejo de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós nos apressamos e não queremos esperar até que se cumpra a vontade de Deus para a nossa vida. E muitas vezes nós complicamos a vida de outras pessoas. Muitas vezes envolvemos terceiros no meio da nossa batalha, que era nossa, que era o tempo de esperar, o tempo de Deus, para Deus agir na vida dela, porque havia uma promessa que eles teriam filhos.
e que a terra, nações seriam abençoadas através da sua herança. Mas essa mulher não quis esperar e convenceu o seu marido. Eu digo sempre que quando uma mulher ela é sábia, ela é de Deus, ela tem o poder de fazer algo poderoso na vida do seu marido, do seu esposo. Mas quando a mulher não tem sabedoria, ela pode também destruir o seu esposo. Nesse momento que eles entregam a sua serva como concubina a Abraão, ela concebe e gera um filho. E a Bíblia fala aqui que houve uma festa de aniversário, uma festa de desmame do filho de Abraão, que era Isaque, que era o filho da promessa. Agora tinha duas crianças, o filho da serva, o filho da escrava, e o filho da livre, o filho da Sara, o filho da promessa. E nesse momento, Isaque cresceu, Isaque estava no período de desmame, e nesse dia que o menino foi desmamado, Abraão quis comemorar. Ele quis fazer uma festa para comemorar aquela vitória maravilhosa do filho, agora crescido, já num tempo de desmamar. E ele faz um banquete, uma grande festa. E festa era para trazer alegria, para trazer gozo, para trazer uma festa entre a família ali. Mas o que acontece de repente, Sara começa a olhar no meio daquela festa o comportamento do filho de Agar, de Ismael. E ela começa a olhar para aquela criança e aquela criança começa a zombar de Isaque. Eles estavam brincando, são duas crianças. E muitas vezes nós, pais, precisamos ensinar os nossos filhos. Eu tenho certeza que a mãe daquela criança também ensinava o seu filho. Mas naquele momento eles estavam brincando como crianças, como irmãos que eram. Um da mãe legítima, o filho legítimo de Abraão, da esposa legítima, outro filho da escrava, mas estavam brincando juntos ali. E quando de repente Sara vê o filho de Agar ali brincando e zombando do seu filho, que era o herdeiro legítimo de Abraão, ela olha e ela pede para o seu marido Abraão: olha, eu não quero mais esse menino no nosso meio. Eu não quero mais que esse menino permaneça no meio da nossa família. Ele não vai ser herdeiro juntamente com meu filho. Mas quem causou todo esse problema foi a própria Sara. Ela havia trazido para o meio dela uma confusão tão grande, entregando a sua serva, o seu esposo. E naquele momento nós vemos versículos atrás que ela disse para o seu marido: você é o culpado. Ela culpou Abraão, sendo que ela tinha convencido, persuadido o seu marido a ter uma vida com aquela escrava para que gerasse filhos a ele. Mas nesse momento ela pede a Abraão uma coisa dolorosa, que é para um pai mandar embora o seu filho, despedir o seu filho. Eu tenho certeza, amados, que Abraão, no seu coração, ele ficou entre a cruz e a espada, como nós costumamos dizer, mas com o coração de pai, ele ficou com certeza triste. E a Bíblia diz, quando Abraão, ele recebe essa palavra da sua esposa, disse Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. E pareceu muito penoso os olhos de Abraão por causa do seu filho. Não era nem pela escrava, mas era pelo filho dele. O coração dele doeu naquele momento, amados. E como que a gente precisa de ter sabedoria do alto para lidar com as coisas dessa vida, amados. E ele foi ao Senhor. O coração dele se amargurou, doeu por causa dessa situação. E a Bíblia fala que disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal aos teus olhos. Deus deu um conselho a Abraão: despeça a tua serva, atende Sara e tudo o que ela te disser, porque em Isaque também será abençoado, será chamada a tua descendência. Porque em Isaque será chamado a tua descendência. Então agora Deus estava falando para Abraão: despede então a tua serva, escuta a tua mulher. Muitas vezes nós trazemos problemas para a nossa vida, em que muitas vezes o Senhor precisa resolver para nós. Nós nos enfiamos em situações complicadas, em que muitas vezes até nós clamamos: agora Deus, resolve minha causa, porque é nós que nos enfiamos em problemas. E essa foi a situação de Abraão e de Sara. Mas agora tinha Agar, tinha uma criança no meio da história, e Abraão, mesmo com o coração sangrando como pai,
Ele agora toma uma decisão muito penosa ao seu coração, muito triste, mas ele vai e pega um cântaro de água, um pedaço de pão e dá para a escrava, dá para sua serva, coloca e entrega os seus filhos, o seu filho Ismael nas mãos da mãe e despede ela. Manda ela embora do meio da sua casa, do seu seio familiar e despede ela. E a palavra de Deus diz, aleluia, que quando esta mulher recebe o seu filho ali, ele levantou de madrugada, tomou o pão, o óleo de água e colocou nas costas de Agar. E Agar deu o menino e os despediu. E ela saiu errante pelo deserto. Imagina, irmãos, você está dentro de uma casa, seguro, protegido, abençoado, e de repente o chão some debaixo dos teus pés, porque você não tem mais uma casa. Você já tinha uma condição inferior porque você já era servo, você já era escravo. Você já não tem tanto direito e agora essa mulher é despedida da casa do seu patrão, da casa daqueles da qual ela servia, da sua serva, com apenas um pedaço de pão e um pouco de água no odre. E a Bíblia fala que ela sai errante pelo deserto. Imagina, amados, o coração dessa mãe. E quando acabar o pão? E quando acabar a água? Esta mulher saiu errante. E hoje nós vemos assim, amados, condições de muitas pessoas que estão andando errante, sem saber para onde ir, sem saber aonde buscar socorro. Talvez hoje você está igual Agar. O seu pão acabou, a sua água acabou. Mas eu quero dizer para você que o Deus da provisão, o Deus do milagre, o Deus que abre fonte no deserto, o Deus que abre o poço onde você não consegue enxergar, aleluia, Ele está conosco. Esse Deus glorioso, aleluia, que olha para nós como seres humanos, como pessoas, Ele é o Deus que vê, Ele é o Deus que enxerga as nossas necessidades. Ela foi despedida sim, ela foi mandada embora sim. Imagina, amados, já escrava, humilhada, ela desceu para o deserto, juntamente com seu filho. E a Bíblia nos relata aqui que a água acabou, que o pão acabou. E esta mãe, no desespero, ela falou, não posso ver meu filho morrer. Eu não posso ver meu filho perder a vida. Ela tomou uma decisão. Colocou seu filho debaixo de um arbusto, longe, a um tiro de uma flecha. E ela ficou de longe para não ver o menino morrer, amados. Mas eu digo para você uma coisa. Ainda que nós tenhamos tomado alguma atitude para não ver as coisas ter um desfecho ruim na nossa vida, e a gente fica de longe olhando, eu digo para você que Deus tem um caminho de vitória. Deus tem uma saída, Deus tem um meio, Deus tem um querer. Deus tem um querer na tua vida. Não adianta ninguém te expulsar, não adianta ninguém te mandar embora. Não adianta ninguém renegar a sua vida. Porque quando Deus tem algo na nossa vida, amados, é algo poderoso. Ninguém pode impedir. Quando Deus trabalha na nossa vida, você pode ser lançado para o deserto. Você pode ser lançado para fora. Lavassurica, lamasébia. Você pode ser abandonado. Mas esse Deus que acolhe, esse Deus Emanuel, esse Deus conosco, a lavassurianda, lamasébia, Ele está conosco todas as horas da nossa vida. Ele está conosco mesmo que a gente esteja no deserto. Aparentemente, Agar e seu filho estavam sozinhos, sem a proteção do pai do seu filho, sem a proteção do seu Senhor. Mas Deus estava atento a cada detalhe da vida daquela criança e daquela mãe que agora estava lá de longe olhando o seu filho, esperando apenas a morte, esperando apenas um desfecho final da vida do seu filho. Mas para surpresa desta mulher, para surpresa dela, a Bíblia fala aqui que ela levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Olha que coisa gloriosa, amados. Imagina essa criança que dependia da mãe, estava com a mãe todos os dias. Mas agora, de repente,
ele percebe, porque a criança tem uma percepção. A criança percebe. Se você pega até o bebezinho hoje tem uma percepção. Eu tenho uma neta de 2 anos, de 2 meses. Quando a gente sai de perto dela, ela sente que a presença nossa não está perto e ela começa a reclamar. Imagina um menino que já compreendia e já havia desmamado em média de 3 a 6 anos, era o período de desmame de uma criança na época. E ele já sabia o que estava acontecendo, ele sentia o abandono da sua mãe que havia deixado ele ali de canto. E a Bíblia fala que Deus ouviu a voz do menino. Eu não sei o que aquela criança disse, se era um choro, se era o clamor pela mãe, eu não sei. Mãe, talvez ele estivesse gritando, mãe, cadê você? Mas a mãe estava lá a um tiro de arco de flecha. Ela estava lá olhando o menino. Mas além da mãe, ela vai, chorou managasubi, alai, chorou gasubi, anda lá macébia. Estava o Senhor. Aleluia. Assim como Ele está na nossa vida, amados. Assim como aquela mãe estava longe, além daqueles olhos de mãe, tinham os olhos do Pai eterno, do Redentor, do Deus de Israel. Ai, choromandaba subianda lamacébia. Estava ali como aquele menino. Ouviu a voz do menino. Alabachurianda lamas. Hoje Deus está ouvindo a voz do menino. Parece que está abandonado, sim. Parece que está jogado, sim. Parece que está largado, sim. Tem uma sentença de abandono pelo homem. Mas o nosso Deus é Deus que acolhe. É Deus que acolhe, que abraça. É o Deus que recolhe, é o Deus que abençoa. É o Deus que traz, aleluia, para a presença, traz para a vitória. E quando ele ouve a voz do menino, diz que Deus ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu. E Agar lhe disse, que tens, Agar? Ele não só ouviu a voz do menino, mas ele ouviu o choro daquela mãe. E eu quero dizer, amados, não tem mais coisa mais poderosa do que o choro de uma mãe na presença de Deus. Não tem coisa mais poderosa do que uma mãe quebrantada lá e chorou mandagasubi, aclamando pelo seu filho. Não tem mais algo mais poderoso do que uma mãe ajoelhada na presença do Todo-Poderoso. Uma mãe rendida, buscando ao Senhor pela vitória. Alai chorou mandava sépia. Vou contar uma experiência que eu tive com um filho meu. Meu filho mais velho ficou adolescente, jovem, quis sair de casa, quis morar sozinho com os amigos. E de repente não queria mais obediência, criado na igreja, na casa do Pai, na casa do Senhor. E ele resolveu, mãe, eu quero morar sozinho agora. E decidiu sair com os amigos, morar. Ele alugou uma casa no seu nome, colocou água, luz, foi morar. E amados, eu comecei a ficar incomodada com aquilo e eu sempre orava, eu levava comida para o meu filho, o cuidado de mãe. E eu preocupada com ele, eu passava, levava comida, preocupada com ele. E aí um dia o Senhor me mostrou ele usando drogas. E eu falava com meu filho, você está usando droga, filho? Deus me mostrou você usando droga, filho. Você não é, você é servo do Senhor, você é ungido, você é escolhido do Senhor. Você não pode usar drogas. Filho, não, mãe, eu não uso drogas. Meus amigos usam, mas eu não uso droga, mãe. Aí um dia eu cheguei na casa dele, de surpresa, sem avisar. E eu encontro ele trancado no quarto, usando droga com os amigos dele. Quando abro a porta, amado, só saía fumaça de maconha de dentro daquele quarto. E vários amigos, todos sentadinhos um do lado do outro, fumando e dando risada. E o meu coração de mãe se quebrou no meio e veio no meu coração uma indignação. E eu falei, meu Deus, eu não aceito isso. Eu sou serva do Senhor e o meu filho é herança do Senhor.
Eu não aceito isso e fui embora para casa arrasada, triste, despedaçada. Fiz minhas coisas e à noite eu fui dormir. E Deus me deu um sonho. E me mostrava meu filho usando droga. E não era só a maconha que eu tinha visto, usando droga. E aí eu pulo da cama, eu levanto naquela madrugada, salto da minha cama com as mãos estendidas para a casa dele. E eu, na autoridade do Senhor, com aquela indignação dentro do meu coração, eu disse: Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer, meu pai, mas eu não aceito essa situação na vida do meu filho. Eu não sei como o Senhor vai trabalhar, mas nesse momento eu estou entregando meu filho nas tuas mãos, pai. Eu estou entregando ele nas tuas mãos, pai. E eu estou entregando os amigos dele nas tuas mãos, Senhor. Age conforme bem aprouver o Senhor, pai. Eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. E a tua palavra diz que o meu filho é herança do Senhor. E a herança do Senhor não traz maldição, não traz destruição, pai. E nessa hora, eu entreguei meu filho para o Senhor, orei e fui dormir. Deu 30 dias, amados. Deus entrou com rebuliço dentro da casa do meu filho e com seus amigos. Eu não sei até hoje o que aconteceu. Eu só sei que passado 30 dias ele ficou com as contas, ficou com o nome sujo, que os amigos abandonaram ele com as contas, com água, com luz, com aluguel. E ele ficou sozinho. E aí ele foi lá para minha casa: mãe, eu posso voltar para casa, mãe? E eu só dei glórias ao meu Deus, porque esse Deus trabalha por aquele que nele espera. Ai, chorou labassurianda lamas. Ele trabalha, Deus trabalha. E eu quero dizer para você que está ouvindo nesta hora essa palavra: Deus trabalha pela tua casa. Então somente não desista, então somente clame, então somente se coloque na posição, então somente busque o Senhor, Deus de toda graça, Deus de toda verdade, porque Ele está pronto para nos socorrer, ainda que esteja abandonado no deserto para morrer. Ai, lavassuriana lai. Ele está pronto para dar a vitória. Ai, choromanagasúbria. Ele está pronto para entrar com a provisão e com o livramento. Ele entrou com o livramento na minha casa. E aí, quando ele veio à igreja, eu estava pronta para abraçar o meu filho. Eu estava pronta para amar o meu filho e receber ele de volta nos meus braços. Eu saí sorrindo na porta da minha casa e abracei o meu filho, acolhi ele nos meus braços e falei: filho, que bom que você voltou. Ah, Jesus está esperando você que hoje está ouvindo essa palavra e que saiu dos braços do Pai, do Eterno. E tá longe, longe da presença do Eterno. Ele te quer de volta, filho. Ele te quer de volta nos braços. Ele quer te acolher de maneira profunda. Lá em Charabassúbia. O abraço do Pai está aberto para quando você bater na porta, Ele vai te aconchegar. Ele vai te abraçar. Porque, filho, você é herança do Senhor. Alai, labassurabassurianda, labass. Você é a herança do Senhor. Eu declaro hoje sobre sua vida, que o inimigo não tem mais poder sobre você. Até hoje o inimigo te escravizou. Até hoje o inimigo pisou sobre o teu sentimento, sobre o teu coração, sobre a tua vida. E você, mulher que está me ouvindo hoje, não desista do seu filho. Não desista da sua casa. Aparentemente você está no deserto. Aparentemente você está sozinha, abandonada. Aparentemente parece que nada está indo bem. Mas esse mesmo Deus que ouviu a voz do menino, talvez já sem força. Eu não sei quanto tempo aquele menino ficou ali sem água e sem alimento. Mas eu quero dizer que o nosso Deus vem na hora certa com o socorro. Deus vem na hora certa com o socorro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
E Deus realmente, amados, veio de forma poderosa na vida daquela mulher que chamou Agar e disse: não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. E eu quero dizer hoje, nesta manhã, que Deus está ouvindo a voz do menino. Deus está ouvindo também o teu choro. Deus também está vendo as tuas lágrimas. E Ele vem de encontro à sua vida. E a Bíblia ainda diz que Ele chamou Agar e disse para ela: ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Eis aqui uma promessa de Deus e uma ordem de Deus para aquela mulher: levanta, ergue o menino. Nesta manhã tem uma ordem de Deus, uma sentença de Deus, um decreto de Deus. Levanta, toma o menino pela mão, mulher. Levanta, toma o seu menino pela mão, ergue ele, porque este é o papel do homem e da mulher de Deus. É de se levantar, mas se levantar em Deus, se levantar com as armas do Senhor, que não são as armas carnais, mas as armas das nossas milícias não são carnais, elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Deus quer que você se coloque de pé, assim como Ele mandou Agar: ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão. Nós precisamos estar prontos para segurar pela mão aquele que precisa da nossa ajuda, que precisa do socorro, que precisa da orientação. E a Bíblia diz que abrindo-lhe Deus os olhos, abrindo os olhos de Agar, aí a palavra diz: abrindo-lhe os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele encheu de água o odre e deu de beber o rapaz. Aonde estava esse poço, igreja? Aonde estava esse poço? O poço estava ali, mas no momento de crises, muitas vezes nós não conseguimos ver a saída. Nos momentos de crise, a gente não consegue enxergar aonde está a provisão de Deus. No momento de crise, às vezes a gente fica tão baratinado e não consegue ver que Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. No momento de crise, ela não conseguiu enxergar aquele poço, porque os olhos dela estavam tampados pela angústia, pelo desespero e do pensamento de que o seu filho iria morrer ali. Mas agora Deus vai e abre, desvenda o mistério, desvenda os olhos daquela mulher para que ela enxergue a provisão dele de água ali para o seu filho. Olha que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. Esse Deus é tremendo. Esse mesmo Deus, Ele está abrindo a tua visão hoje. Ele está abrindo, é uma palavra profética, é da Bíblia. Não é uma profecia humana, mas é uma profecia da palavra da boca de Deus. Deus hoje está abrindo os teus olhos de como você vai agir, para que Deus venha restaurar a tua casa, para que Deus venha agir, para que a sua casa seja abençoada. Portanto, levanta-te, ergue o menino, toma pela mão e abra os seus olhos e veja a provisão do Senhor nesse dia. Veja a provisão nesse dia que o Senhor tem preparado para você nesse dia. Deus extraordinário, Ele está pronto para nos abençoar. Ele está pronto para declarar a vitória sobre a nossa vida. Eu quero dizer para você: creia, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus que abre fonte no deserto. É o Deus que abre mananciais para que o seu povo venha ser fartado de bênção, para que o seu povo venha ser alimentado por Ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deserto não é lugar de morte. Do deserto é lugar para experiências com Deus. Deserto é lugar aonde Deus vai provar para você que Ele é Deus na tua vida. Esse deserto que você está passando não é lugar para você e sua casa morrer, mas é lugar para você ver a provisão e o milagre do Senhor. Glória a Deus. O deserto
que você está passando vai acrescentar algo poderoso na tua vida. Começa desde já a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Começa desde já a abençoar a tua casa. Começa desde já a declarar vitória. E quando Deus trouxer o menino de volta e dizer para você: toma o menino pela mão agora, levanta agora, mulher de Deus, homem de Deus, igreja do Senhor. E até você que deixou o Senhor por um tempo, quis curtir umas férias de Deus, saiu por um breve tempo dos caminhos do Senhor. Levante-se nessa hora. Esse Deus poderoso tem uma vida nova para você, uma vida de vitória. Sara pensou que somente o seu filho legítimo com Abraão poderia ser herdeiro da promessa. Sim, ele era o principal. Isaac era o filho da promessa. Mas nem porque aquela criança estava ali de cantinho, era o filho da escrava, ele tinha sido deixado de lado por Deus. Muitas vezes nós somos seletivos. Muitas vezes nós achamos que nós merecemos mais que outras pessoas. Mas Deus fez uma promessa para a vida de Ismael. Eu farei também dele uma grande nação. Eu também farei dele alguém importante. Às vezes alguém não dá valor para o filho seu, alguém não dá valor para alguém na nossa vida, né? Às vezes alguém despreza. Mas o nosso Deus, é o Deus que acolhe. Ele acolhe os rejeitados, os oprimidos. Assim como ele mandou para os valados, para buscar os aleijados, os coxos, os mancos. Ele hoje está acolhendo aquele que está abandonado, aquele que está caído, aquele que está sem água, sem pão, aquele que está no deserto. Hoje eu quero deixar essa palavra para o teu coração. Essa palavra para você mastigar, para você comer ela, para você abrir a sua Bíblia depois. E se quiser que Deus continue falando contigo, nosso Deus, ele é multiforme na maneira dele falar conosco. Eu amo esse Deus. Hoje, meu filho, amados, ele está um menino sossegado. Ele ainda não está na presença do Senhor, na casa do Senhor. Mas é um menino que está casado com esposa, um menino trabalhador. E eu tenho orado por ele no momento certo. Deus vai fazer cumprir a promessa dele de voltar para os braços do Pai, de onde é o seu lugar. Mas todos os dias, ele está nas minhas orações. Todos os dias, eu clamo por ele e peço para Deus livramento, proteção, salvação. Eu peço para Deus, Deus não desiste do meu filho, porque ele é a herança do Senhor. E eu e você hoje, só precisamos entregar tudo nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe seu dia. Que Deus abençoe sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse nome que há todo poder, no céu, na terra e debaixo da terra. Amém? Agora, neste momento, nós vamos ter uma palavra de oração. Vou estar orando pelo livro de oração aqui. E você que colocou o seu livro, o seu nome aqui, pedindo para que os ministrantes da palavra do Senhor viessem aqui e clamassem ao Senhor pela sua vida. Nesse momento nós vamos apresentar, assim como Ezequias apresentou ao Senhor aquela carta de afronta. Nesta hora eu apresento diante de ti, ó Pai, este caderno de pedido de oração. Eu não sei, Pai, quem são essas pessoas, mas o Senhor que as fez lá no ventre, ainda informe, como diz no Salmo 139, Pai, que o Senhor já as conhecia e o Senhor já as chamava pelo nome, e elas são suas, Pai. Eu coloco nas tuas mãos agora cada uma delas, Pai, em nome de Jesus. Aonde quer que elas estejam agora, Pai, elas sejam alcançadas. Os ferrolhos, as fortalezas sejam quebradas, Pai, em nome de Jesus. Que toda a opressão do inimigo, que todo levante do inimigo caia por terra, Pai. Aonde tiver um filho teu aprisionado agora, Pai, em nome de Jesus, Pai, que seja ordenado agora para o inferno, que as correntes sejam quebradas.
Que as algemas sejam quebradas, Pai, em nome de Jesus. Que toda opressão, que toda dominação maligna agora seja desfeita. Que toda obra de feitiçaria, bruxaria, seja agora lançada nas profundezas do abismo, em nome de Jesus. Meu Pai, que o Senhor venha visitar agora os enfermos. Que o Senhor venha trazer cura. Aonde tiver um servo teu ouvindo esta palavra, aonde tiver uma vida ouvindo esta oração agora, que o Senhor venha trazer cura do câncer, que o Senhor venha trazer vida, que o Senhor venha trazer vida sobre aqueles que estão oprimidos, deprimidos, com síndrome do pânico, depressão, opressão, tristeza, angústia. Pai, Tu és o Deus que sara. Oh, aleluia. Vem sarar a ferida do Teu povo, Pai. Derrama o bálsamo da cura, Senhor. Derrama o bálsamo da cura, Pai. Cura a alma. Cura o sangue. Cura os ossos. Cura os nervos. Cura a mente. Cura o entendimento, Pai, em nome de Jesus. Que todo espírito de confusão nas famílias agora, que todo espírito de contenda agora seja, Senhor, eliminado. Que haja perdão nas famílias agora. Que haja restauração nas famílias agora. Que haja cura, Pai, em nome de Jesus. Que os laços familiares sejam refeitos agora. Que aonde tiver um casal em contenda, em separação, em divisão, Pai, o Senhor venha trazer o discernimento, a união, a restauração, Pai. Tu és o Deus do milagre e eu creio. Eu creio, Pai, porque Tu és a vida. Tu és a fonte da vida eterna, da restauração. Tu és a fonte da água viva e quem bebe dela, Pai, diz a Tua palavra, que rios de água vivas fluirão do seu interior. Em nome de Jesus, Pai, neste momento nós clamamos pelos aqueles que estão aprisionados, literalmente aprisionados nas prisões, aqueles que estão, Pai, aprisionados, Senhor Deus, pelas cadeias do inferno, em nome de Jesus, elas sejam libertas, suas mentes cativas sejam libertas pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo a Ti agora, pela nossa nação, pelos governantes, clamo a Ti, Pai, pela eleição deste ano, Pai, que o nosso povo, Pai, seja, Senhor, governado por alguém que o Senhor escolher para nós, Pai, em nome de Jesus. Está escrito na Tua palavra que quando o justo governa, o povo se alegra. Que o Senhor, Pai, venha colocar, Senhor, as Tuas mãos no nosso país. O Senhor venha colocar as mãos no nosso país e venha repreender toda a casta de principados, demônios, fortalezas, Pai. E venha trazer liberdade ao Teu povo mais humilde, ao Teu povo, a nossa nação seja curada. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós clamamos a Ti nessa hora. E desde já, Pai, eu Te agradeço, porque eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor tem visitado vidas nesta manhã através da Tua palavra. Que o Senhor tem tocado agora vidas através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Meu Deus, eu também, Senhor Deus, digo para esta pessoa que agora está acamada, que está deitada, sem esperança aí, Pai. Sem esperança. Muitas vezes pensou até em tirar a própria vida. Mas eu digo para você, levanta-te. Deus tem água nova, água de fonte para te dar. Deus tem água da fonte dele para te dar. Levante-se em nome do Senhor, porque a tua vitória, a tua luz brota nesta manhã. A tua liberdade brota nessa manhã em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço, João, por essa oportunidade maravilhosa de falar de Jesus, de falar de Deus, de falar da Sua palavra, porque isto é grandioso, isto é maravilhoso. Eu louvo o Senhor. Que Deus seja glorificado em tudo, em nome de Jesus.
agora ter a honra de convidar vocês. Eu sou a pastora Vilma, esposa do pastor Márcio Silva. Nós somos pastores da comunidade cristã Viver na Palavra. Ela está situada na rua Barra Mansa, 1132, no bairro Guarandi. Amanhã, sábado, nós teremos um café da manhã para a pré-marcha, da Marcha para Jesus, aqui em Campo Grande, que será realizada, né? Amanhã, 16 de julho, às 9 horas da manhã. E eu aproveito para convidar você a estar conosco às 9 horas da manhã, na comunidade cristã Viver na Palavra, rua Barra Mansa, 1132, no bairro Guarandi. Se você quiser estar conosco, é o nosso convidado especial, onde nós estaremos compartilhando a palavra e depois um gostoso café da manhã juntos. Muito obrigada, um grande abraço a todos e a paz do Senhor.